Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre caçamba dianteira de retroescavadeira. Nos vídeos que eu posto aqui sobre retroescavadeira, eu sempre menciono alguma coisa sobre o formato da caçamba, né? Quando eu passo pela frente da máquina, eu sempre falo alguma coisa sobre o formato da caçamba da dianteira de uma retroescavadeira. E algumas pessoas me perguntaram, puxa, você sempre fala do formato, do comprimento do fundo, do formato dessa face dianteira aqui da reta, mas isso não é tudo igual? O que isso interfere? Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que o formato da caçamba dianteira da retroescavadeira interfere muito na eficiência da máquina, tanto nas operações de carregamento de materiais, como principalmente no brejo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Você já deve ter percebido que todos os fabricantes de retroescavadeira têm formatos diferentes, né? As máquinas deles, todas têm formato diferente, nenhum fabricante é igual ao outro. Isso se deve muito pela questão da patente, né? Questão da ética profissional, eles não podem simplesmente copiar o projeto do coleguinha, então o fabricante ele tem que ter o seu próprio projeto e ele não pode ser igual do concorrente. Então quem chegou primeiro fez um determinado formato e os outros têm que mudar um pouquinho para não ficar igual, para poder receber a certificação. Então elas são diferentes entre si. E no período que eu trabalhei com máquinas, com retroescavadeira principalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários modelos de vários fabricantes diferentes, né? Eu não sou operador de uma máquina só. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com vários modelos e aí eu fiz a comparação dos formatos, principalmente das caçambas das retroescavadeiras. E eu pude identificar ali qual o formato que facilita, né, mais a operação, melhora a eficiência da máquina, e o formato que, em outras palavras, ele só é bom para algum tipo de operação específica, não é para todos. E a retroescavadeira é uma máquina muito versátil, ela é uma máquina que faz praticamente todo tipo de serviço numa obra. Se o operador tiver bastante experiência, tiver uma criatividade legal, ele consegue fazer praticamente tudo, né? Respeitadas as devidas proporções ali, ele consegue fazer tudo com a retroescavadeira. Então, se o implemento que ela usa, a ferramenta que ela usa, facilitar uma gama maior de operação, vai ser muito melhor do que ficar restrito a apenas a um tipo de operação, né? Então, hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês aqui na prática o quanto que isso interfere. É lógico que seria melhor mostrar na máquina real, só que é difícil conseguir colocar duas máquinas com esses formatos juntas no mesmo lugar para manipular o mesmo tipo de material, né? Então eu decidi fazer essas caçambinhas aqui, elas são uma escala de 1 para 10, então elas têm as medidas exatas de uma caçamba real, porém numa escala de 1 para 10. Se você multiplicar por 10 qualquer distância dessa aqui, qualquer medida, vai dar o resultado da caçamba real. Então o resultado do teste que a gente vai fazer aqui, ele corresponde à realidade devido a respeitadas as proporções, tá bom? Então vamos lá, gente. Basicamente as retroescavadeiras têm três grandes grupos de caçambas, né? Tem a caçamba multiuso, que é essa aqui. Tem o grupo da caçamba que tem esta face aqui recortada, e geralmente as que tem a face recortada, elas têm a borda inferior um pouco mais pronunciada aqui, né? Um pouco para frente em relação a essa borda superior. E tem as caçambas que tem a borda reta, essa aqui, ó, e quase sem borda inferior. Ela é bem curta, essa chapa aqui embaixo, ó. E essa distância entre a borda inferior e a borda superior também é bem pequena, você pode ver que é quase na vertical. Então são divididos basicamente em esses três grupos. Existem variações, como eu falei, elas não podem ser iguais, então as caçambas desse grupo aqui, elas têm pequenas variações, por exemplo, esse canto aqui às vezes não é bem aqui, é um pouco mais para cima, a borda é um pouco mais comprida, e só para diferenciar mesmo, mas o intuito é o mesmo. E as máquinas que têm essa borda mais reta, algumas têm arredondadinho um pouquinho aqui, um pouco mais alta, um pouco mais baixa, entendeu? Mas basicamente fazem parte do mesmo grupo de caçamba de borda reta. Então, assim, a caçamba multiuso, né, no Brasil ela já tem bastante, mas não é uma coisa muito usual. Por exemplo, a fabricante não tem pronta entrega isso aqui. Se você quiser uma caçamba dessa aqui, você vai ter que pedir, aí vai demorar de 3 a 4 meses para eles fabricar a máquina com essa peça aqui, com esse opcional.
É uma caçamba muito boa, né? Ela abre a mandíbula, você pode trabalhar aí com... transformar ela numa lâmina, você pode pegar materiais maiores que a caçamba, você tem uma série de características legais dessa caçamba aqui. Você consegue, inclusive, colocar aqui, ó, o manipulador de pallet, né? Você coloca os garfos aqui, ó, você consegue manipular pallet, pegar tubo de concreto com ela. É muito bom esse sistema aqui também, facilita muito quando você trabalha com máquinas dentro de obra, movimentando materiais, que hoje em dia materiais vem tudo, a maioria com pallet, né? Tijolo vem, bloquete, vem um monte de coisa aí com pallet, então isso aqui facilita muito. Essa caçamba aqui também dá para colocar, né? Eu fiz aqui os dentinhos aqui, ó. Você coloca os garfos aqui e você também consegue manipular tubo de concreto, consegue manipular pallets também. Você pode fazer isso aqui, não precisa comprar, né? Você pode fazer aí em casa aí esse acessório, que também ajuda muito. Mas nesse caso aqui, essa máquina já vem de fábrica assim, né? Com esses acessórios aí. Ajuda muito, é uma caçamba muito boa, porém ela também tem desvantagens. Ela é muito pesada, por exemplo. Ela pesa cerca de 500 quilos a mais que uma caçamba dessa aqui, ó, caçamba normal, 500 quilos. Então, quem é acostumado a trabalhar com esse tipo de caçamba, quando pega essa máquina aqui, a gente sente a diferença. A máquina parece que está carregada o tempo todo, fica balançando, enterra a frente com qualquer coisa. A estabilidade muda, obviamente, porque é mais pesada, né? E, então, dependendo da sua aplicação, é muito boa, dependendo da sua aplicação, não vale a pena. Então, você tem que saber certinho o que você vai querer fazer com a sua máquina, né? Se é um serviço mais geral, de interior, fazer valeta, limpar valeta, fazer açude, fazer destoca, muitas vezes ela não é a mais adequada, mas dentro de obra ela é muito boa. Então é um grupo de caçambas que existe aí, todo fabricante tem, tá? Então independente do formato dela, como ela abre a mandíbula, você consegue pegar qualquer tipo de material com ela. Agora, se você não deseja ter um equipamento desse caro à disposição no seu serviço, se prefere uma caçamba normal desse aqui, de uso geral, aí você vai ter essas duas opções de grupo aqui. Este formato e este formato com pequenas variações dependendo do fabricante. Então, assim, o que isso interfere? Ela interfere muito nas opções de carregamento de material, opção de brejo, né? Para carregar material solto, uma areia, por exemplo, brita, terra solta, você vai solta o barranco com a lança e depois vai carregar o material solto. Aí as duas trabalham muito bem, não tem diferença nenhuma. Então você consegue carregar o material tanto com essa aqui quanto essa aqui sem dificuldade. A dificuldade começa a aparecer quando você precisa carregar materiais maiores que a caçamba ou materiais não homogêneos, né, materiais irregulares. Aí o formato da caçamba começa a fazer muita diferença. Por exemplo, teve uma época que eu trabalhei numa obra muito grande e tinha muito estaqueamento de concreto, né? O pessoal fez o estaqueamento, cravou as estacas, e você sabe que a estaca ela crava até um ponto. Quando ela chega na rocha ou chega no solo firme, ela não crava mais. E aí fica ponta sobrando, né? O pessoal vai lá, corta a estaca e deixa um pedaço no chão, a retroescavadeira vai ter que tirar. Então, o que aconteceu? Quando eu fui designado para fazer esse serviço, eu trabalhava com esse tipo de caçamba aqui. Só tinha trabalhado com esse tipo de caçamba. E essa caçamba, ela pega muito bem materiais maiores que ela. Então eu pensei, vai ser fácil o serviço, não vai ser difícil não, vai ser bem tranquilo. Só que quando eu cheguei na obra, a máquina era com essa caçamba aqui. Era um fabricante que utilizava esse tipo de caçamba. E eu não tinha trabalhado ainda. Então o que aconteceu? Quando eu fui pegar os materiais, cheguei na obra, me explicaram o que tinha que fazer. Eu cheguei e comecei a pegar as estacas menores, pequenas, feitas essa aqui, ó. Pronto, pega com facilidade, cabe dentro da caçamba. Fácil, né? Super fácil. E aí começou a aparecer as estacas maiores, né? Tem uma área lá que era mais firme, as estacas não cravaram muito, aí ficou um pedação lá de 4, 5 metros. Então assim, quando a estaca é maior, deixa eu fazer um pega melhor aqui, ó. Um peguinho aqui, pronto. Quando a estaca é grande, maior que a caçamba, porém ela não é tão maior, você consegue colocar um lado dentro, um lado fora, e aí você pega. Tranquilo, né? Agora, quando a estaca é muito maior que a caçamba, você não consegue fazer isso, ela cai. Aí você tem que pegar no meio mesmo assim, ó. E com esse formato de caçamba aqui, você não consegue pegar. Você encostava no barranco assim, ó. Encostava no barranco e a estaca não pegava de jeito nenhum.
E como eu já era acostumado a trabalhar com esse tipo de caçamba, eu ficava muito chateado. Não é possível que essa caçamba seja desse jeito. Porque com essa aqui, olha só, eu venho, pego com maior facilidade. Porque o formato dessa face aqui facilita esse tipo de operação. Vou pegar de novo aqui para vocês verem, ó. Sem forçar, sem nada, ela pega certinho. Tá bom? E essa aqui, vamos tentar mais uma vez, ó. Posso pegar com terra, pegar com tudo. Não consegue pegar. E é assim que acontece na vida real. Por isso que eu me preocupei em fazer o formato da caçamba, que as medidas mais parecidas possível da caçamba real, para que os testes fiquem fidedignos, né? Sejam válidos. Então, o que acontece aqui, acontece na vida real também. Então, você vai pegar uma estaca grande, com essa caçamba você não consegue. Outro tipo de serviço que eu fazia muito também é carregar estiva para a escavadeira, né? A escavadeira ia trabalhar lá nos brejos, aí o operador pedia estiva, aí a retroescavadeira geralmente vai lá no mato, os caras cortam estacas de eucalipto, a gente puxa e depois vai carregar no caminhão. A forma mais fácil e mais segura de carregar a estaca estiva, né, no caminhão, na caçamba do caminhão, é com a caçamba dianteira. Porque se você pegar com a lança, com a parte traseira aqui, ó, a hora que você levanta e leva em cima do caminhão, você fica muito exposto. Se o cabo de aço arrebentar ou acontecer alguma coisa, escapar do gancho, ela vem para cima da máquina, ela cai em cima da máquina, então é muito perigoso. Então a forma mais segura de carregar uma estiva dessa na caçamba de um caminhão é com a caçamba dianteira, desde que, é claro, que a sua máquina seja compatível, né? Então, por exemplo, ó, vou carregar uma estiva dessa aqui, ó. Estou lá, encosto no barranco, olha, facilidade. Sem forçar nada, eu consigo pegar. Vamos de novo, ó. Encostei no barranco, pegou. Vamos ver se pega com essa aqui? Será que pega? Vamos ver. Aqui, ó, encostei no barranco também, não pega, não tem borda. Aí, ó, não tem borda aqui. Os engenheiros que projetaram essa caçamba aqui, eles não tinham o conhecimento necessário sobre a aplicação da máquina. Não é possível que os caras, né, eles não tinham feito assim. Um serviço desse aqui é normal da retroescavadeira. Você vai carregar um material maior, você vai carregar uma estiva, você vai carregar uma estaca dentro da obra, é normal. Aí você pega aqui, ela não pega porque ela não tem borda, entendeu? E vamos de novo com essa aqui, ó, pra você ver a facilidade que é. Você encosta ali, encosta no barranquinho, pronto, já pegou. Aí você levanta, coloca em cima do caminhão e vai, em poucos minutos você faz o serviço. E sendo que com essa aqui você não consegue fazer com a caçamba dianteira, você vai ter que se expor, levantando com a lança, se escapa do cabo lá, vem em cima da máquina, pode te machucar, ou dar um prejuízo, quebrar um vidro, alguma coisa, né? Então é complicado. Então o formato da caçamba altera muito o tipo de operação. Outra coisa que a gente faz muito com máquina também é limpeza de terreno, né? Limpeza de terreno a gente faz muito. Muito comum você ver uma retro limpando o terreno. Então tem vegetação, tem capim, tem pequenas árvores, e aí você faz um monte de vegetação e depois você vai carregar da caçamba do caminhão. Então eu fiz aqui, ó, uma bola de papel aqui, simulando aí um carregamento de vegetação. Tá aqui, ó, bola de papel normal, joga aí, formato que ela cair. Vamos tentar pegar com essa caçamba aqui, ó, vamos ver se pega. Ó, você encosta, já pegou, sem dificuldade, sem forçar nada. Vim arrastando a caçamba, pegou. Por quê? Porque você pode ver, ó, aqui embaixo já essa borda já entrou em contato com o material e aqui em cima ainda tem espaço. Então quando eu empurro para frente, eu encosto no barranco, o material rola para dentro da caçamba, porque esse fundo aqui é comprido, e aí quando ele bate aqui, ele já está na posição de carregamento. Encostou, carregou. Vamos ver com a outra caçamba agora se vai carregar? Olha o que acontece. Eu venho, quando a parte de baixo aqui, ó, começa a tocar no material, aqui em cima já tocou. Ou seja, então ele restringe que o material tombe para dentro da caçamba. Então eu vou empurrar contra o barranco, quando eu viro, o material cai para fora. É exatamente assim que acontece na máquina real, tá, gente? Estou simulando isso aqui, mas é exatamente o que acontece na máquina real. Eu venho carregando o material, bateu, a hora que eu carrego a caçamba, cai para fora. Isso com sujeira, com material, com pequenas árvores e pequenos galhos, né? Acontece também. E tem outra operação que a gente faz também muito com máquina, que é trabalhar com tubo de concreto, né? Tubo de concreto. Eu fiz aqui uns tubinhos aqui, ó. Ele simula o tubo de 1 metro de diâmetro. Então ele tem
né? Na relação de 1 para 10, ele tem 1 metro aqui dentro e 1,29 m, aliás, 1,19 m por fora, que é o tamanho de um tubo real de 1 metro de diâmetro. Então vamos ver se pega? Vamos colocar aqui, ó. A gente encosta no barranco. Sempre que você for carregar alguma coisa grande, você tem que encostar no barranco, né? Ou no outro objeto, porque se você não encostar, simplesmente o material vai sair correndo na frente. Então vamos tentar pegar isso aqui, ó. Vem, mais uma vez, ó. A parte de baixo aqui já encostou e a parte de cima ainda não. Então, encosta no barranco, faça um movimento, pegou, entendeu? Vamos ver agora aqui com a outra caçambinha. Vamos ver o que acontece, olha só. Eu encosto, a parte de cima já encostou no material e a parte de baixo ainda não, entendeu? Então, quando eu faço um movimento aqui de carregar, não carrega, o material cai para fora, porque a parte de cima está evitando que o material venha para dentro da caçamba. E aí o material rola para fora. É claro que um tubo de 1 metro você pode pegar assim, né? Pode pegar por fora assim também, ó. Um tubo grande desse jeito, né? Pega essa aqui também, ó. Coloca dentro aqui, ó. Ela consegue pegar. Mas o ideal, lógico, é que você pegue dentro da caçamba. Então, por exemplo, essa caçamba aqui, ó, que tem esse formato, deixa eu melhorar essa rampinha aqui, ó. Você consegue pegar 2 tubos de 1 metro. Ó, eu fiz 2 já para isso, para mostrar para vocês que ela pega 2 tubos. Ó. Cabe dentro da caçamba, ó, colocou ali, carregou, pronto. E essa outra aqui, nem ferrando, não pega de jeito nenhum. Ó. Você vai encosta ali, na hora que você vira, o material cai para fora. Não pega, não carrega. Tá bom? Então, questão de carregamento, vocês viram que o formato muda muito, né? O formato interfere muito na questão de carregamento. Esta borda aqui te facilita muito mais do que esta daqui, tá? Não que seja impossível trabalhar com essa, não é impossível trabalhar com essa, mas vocês viram que essa aqui facilita muito mais. Então, falamos de carregamento, agora vamos falar de brejo. Vamos lá, vou espalhar de novo aqui o materialzinho, dar uma ajeitada. E aí vamos falar um pouquinho de brejo. O que o formato da caçamba interfere? Eu tenho visto aí muitos colegas postando vídeo de retroescavadeira atolada em locais que, com a minha experiência, assim, eu vejo que não tinha como atolar. E o cara conseguiu atolar a máquina ali. Poxa, o chão não era tão ruim assim e a máquina atolou. Então, isso, claro, se deve muito à experiência do operador, né? Às vezes ele tem pouca experiência, aí começa a mexer demais na máquina. Eu vi uns operadores mexendo nas 2 alavancas assim, ó, e a máquina balançando, enterrando cada vez mais. Cara, isso não se faz de jeito nenhum. No prédio, a gente, quanto menos mexer na máquina, melhor, tá? Então, isso se deve também, claro, um pouco à falta de experiência, mas também as características da máquina que a pessoa está trabalhando, muitas vezes está prejudicando o operador e o operador nem sabe disso. Às vezes ele trabalhou só com aquele tipo de máquina e aí ele não sabe que existe coisa melhor. Muitas vezes acontece isso também. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, e como eu já trabalhei com modelos diferentes, eu pude identificar essas diferenças, estou mostrando para vocês para que vocês passem a olhar para a caçamba da retroescavadeira de uma forma diferente. Tá bom? Então vamos lá. Brejo, vamos lá, primeira coisa, brejo. Quando você vai mudar a máquina no brejo, né, ou seja, vai usar a caçamba dianteira em conjunto com a lança para empurrar a máquina para frente, no local que ela não consiga se movimentar, o uso dos pneus, então você tem que colocar a caçamba assim, ó, a 45 graus. Tem alguns meninos aí que estão aprendendo e estão postando alguns vídeos que eu tenho assistido, me divirto bastante, inclusive, os caras colocam a caçamba assim, ó. E aí vão puxar a máquina para frente com a caçamba assim. Cara, eles só conseguem trabalhar porque o local que eles estão filmando ali não é um brejo, é uma poça d'água. Porque se você fizer isso aqui num brejo de verdade, você não tira mais a caçamba enterra, você não consegue mais tirar. Então, quando você vai mudar a caçamba, a máquina para frente no brejo, você coloca assim, ó, 45 graus e faz esse movimento, né? Aí depois você reposiciona a caçamba e faz esse movimento de novo. Só isso aqui. Não é assim de jeito nenhum. É assim, faz assim, depois reposiciona, vem de novo, reposiciona. Então aqui tem um detalhe extremamente importante que eu tenho certeza que muito pouca gente sabe. Só os operadores mais experientes de brejo sabem disso. Os outros não sabem. Principalmente os engenheiros das fábricas e muitos fabricantes aí também não sabem. Quando você faz esse movimento, ó, deixa eu alisar de novo aqui, você faz esse movimento, a caçamba enterra um pouco no chão, né? E aí ela vem para cá. Você pode ver que esta parte aqui, ó, ficou
aberta, este vão aqui. Então o que acontece? O ar que está aqui dentro ele vai sair por aqui, a lama vai entrar na caçamba, né? Vai invadir essa parte que ficou virada de boca para baixo. Quando você for puxar a caçamba de volta para cima, o ar entra por aqui de novo e solta a lama que estava presa no fundo da caçamba. E aí você consegue reposicionar. Vamos de novo. Agora eu vou enterrar a caçamba um pouco mais para vocês verem. Vou enterrar aqui. Ó, virou, enterrou. Aqui, ó, tá aparecendo ainda essa área. Quando é muito mole, que a caçamba enterra muito, por exemplo, assim, ó, pode ver que aqui ficou vedado, né? Então, o ar que estava aqui dentro cedeu lugar para a lama e foi expulso para fora. O ar vai sair por onde for mais fácil para ele, o ar vai sair e a lama vai entrar na caçamba. Quando você for puxar de novo a caçamba para cima, vê que logo aparece aqui, ó. Ele logo aparece essa parte, então o ar consegue entrar de novo na caçamba e liberar a lama que estava ali dentro, e a lama fica parada. Aí você reposiciona e faz o mesmo movimento. Então, com isso aqui acontece o quê? Não causa o efeito de sucção. Muita gente fala pressão, deu pressão na caçamba. Não é pressão, é sucção. Porque quando você aperta a caçamba, o ar sai, quando você puxa, o ar tem que entrar de volta para liberar a lama que estava grudada ali dentro. Então, se tem esse espaçozinho aqui, ó, o ar entra por aqui e não cria o efeito de sucção. Vamos ver o que acontece com essa outra caçamba agora aqui? É a mesma coisa, você coloca, ela vai 45 graus também, se você colocar assim, tá errado, tá gente? Não é assim que se faz, é assim, 45 graus. E aí quando você tomba ela, olha o que acontece. Aqui fica tudo vedado, toda a área da caçamba fica vedada, entendeu? Não tem nenhuma área, nenhum espaço para o ar entrar com facilidade. E aí vai acabar saindo, pelo local que for mais fácil, ele vai acabar saindo, a lama vai entrar no fundo da caçamba, e aí depois quando você for puxar a caçamba para cima, não vai ter espaço, não vai ter por onde entrar o ar aqui, em nenhuma parte. E aí vai dar o efeito sucção, que chama. Você vai tentar trazer a caçamba para cima, a caçamba vai estar cheia de lama, muito pesada, não vai conseguir sair, e a roda da frente vai acabar afundando, afundar a parte da frente da máquina. Então isso aqui é um detalhe muito importante, que faz muita diferença e que muito pouca gente sabe. Tá? Principalmente o fabricante. Se o fabricante soubesse disso, ele não ia fazer uma caçamba nesse formato aqui de jeito nenhum. Então, isso é o principal defeito desse tipo de formato de caçamba aqui, é esse. E agora vamos para uma outra característica. Geralmente, quando você está trabalhando em brejo, sempre vai ter madeira, sempre vai ter vegetação, sempre vai ter algum galho de árvore, alguma coisa ali, própria taboa, braquiária, né? E aí, quando você está trabalhando com a máquina que tem este formato aqui, você vai encostar 45 graus, conforme eu já falei, aí você vai fazer esse movimento. Olha o que acontece com a madeira. A madeira vai escorregar para cá, né? Ficou aqui dentro. Ó. Então ela vai tanto segurar a máquina para não afundar, vai ajudar a segurar, a melhorar a sustentação, e também vai facilitar esse movimento. Né? Vai ficar como se fosse um pino aqui. Ó. Então você vai facilitar esse movimento aqui. Ó. E aí você vai mudar a caçamba, você consegue arrastar as madeiras para frente de novo, ó, faz a mesma coisa, aperta, olha só, ela vai lá para o meio e faz isso aqui. Toda vez, você vem de novo, consegue arrastar, vem de novo. Então acontece isso aqui. Ó. Ela tanto facilita, né, o movimento da máquina para puxar a máquina para frente, quanto também ajuda a segurar a máquina para não enterrar muito. Tá? Esse formato aqui tem essa característica. Vamos ver o que acontece agora com este outro formato aqui. Deixa eu deixar só uma madeirinha aqui que já tá bom. Essa aqui, ó, deixa eu dar uma alisada de novo aqui. Na minha bancada de provas, tá aqui, ó. Então tem a madeira ali. Você colocou a caçamba aqui. Isso aqui é uma madeira aleatória, tá? Não é aquela madeira que você fixa na concha não, tá? Isso aqui é um galho de árvore, uma árvore caída no chão ali, você coloca a caçamba próxima dela, o que acontece? Quando você tomba a caçamba, ela não tem este formato aqui para segurar a madeira aqui dentro, desse Vzinho aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Ela patina para trás assim, ó. Ela puxa isso aqui, porque a caçamba está tracionando, ela está tentando puxar a máquina para frente, mas como a madeira ficou ali, ela escorrega e puxa a caçamba para trás. E aí você vai tentar de novo, aí você põe ela de novo, você vai, puxa para trás de novo, tá? Isso aqui acontece direto com a caçamba que tem este formato. Eu sei porque já aconteceu comigo já muitas vezes, né?
Aí, qual o efeito colateral disso aqui? Além de criar essa terra aqui, ó, esse monte de terra que a roda da frente depois vai ter que transpor isso aqui, né? Vai ter que passar por cima, porque você não vai conseguir mais pegar isso aqui. Além disso, você ainda perdeu um lance da lança da reta, né? Ou seja, deu 2 patinadas aqui na frente, você já perdeu a lança lá. Então vai ter que levantar a lança de novo e colocar de volta próximo do local que você já tinha colocado. Ou seja, o local já está mole, já está danificado, você vai colocar próximo de novo, porque a máquina não andou para frente, né? E aí você vai apertar. Aí aqui você vai fazer isso de novo e ela vai patinar a 3ª vez. Vai fazer isso aqui, ó. Patinou 3 vezes, amigo, já não sai mais. Pede ajuda porque... Ou então dá um jeito de tirar essa madeira aqui, pede para alguém tirar, corta com a motosserra para tirar essa madeira da frente para você tentar pegar na terra aqui, ó. Porque se você pegar, cada vez que você pegar aqui na madeira, ela vai escorregar assim. Então você tem que tentar pegar aqui, ó. Aí ela vem. Só que daí tem aquele outro efeito, né? Quando você vira ela de boca para baixo, ela enterra, cria o efeito de sucção. Então assim, gente, vamos lá. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca tinham sequer pensado nisso, né? Isso aqui só se a gente já trabalhou para poder saber. Como eu falei, eu já trabalhei com máquinas de modelos diferentes, então com esse modelo aqui não acontecia o efeito de sucção e não acontecia o efeito de patinagem da caçamba em cima de madeiras, e com essa aqui acontecia esses 2 efeitos colaterais aí que prejudicam muito o operador quando está trabalhando em brejo. Porque brejo você não pode ficar sapateando, brejo você tem que fazer movimentos uniformes, delicados, porque se você mexer muito para frente e para trás, ficar sacudindo a máquina, ela vai enterrar, entendeu? Então, se a sua máquina tem características que não são muito adequadas, você tem que ficar de olho quando você for comprar uma máquina, presta atenção nesse detalhe. Poxa, qual é o formato da caçamba? A caçamba tem esse formato aqui? Beleza. Ah, esse formato aqui, poxa, você já pode saber de antemão que isso você vai ter, dependendo do tipo de operação que você vai fazer, você vai ter trabalho. Tá? Se for trabalhar no brejo, vai dificultar. Se for pegar materiais maiores que a caçamba, aí, fazer limpeza de terreno principalmente, vai dificultar. Então aí você já consegue ver o que você vai escolher de máquina, né? Tem a opção, claro, de colocar dente aqui, aumentar essa chapa, tá? Ajuda um pouco, mas sinceramente, você que tem uma máquina que tem este formato aqui, eu altamente recomendaria você fazer esse detalhe aqui nessa caçamba. Ah, tá chovendo uma semana aí, não consigo trabalhar por causa da chuva, a máquina tá parada. Leva na oficina de confiança, manda cortar. Corta aqui, ó, faz um V aqui. Pum, pum, corta aqui, deixa neste formato aqui, que 80% dos problemas que você tem com a sua caçamba vão desaparecer. Coloca uma chapa um pouco mais comprida aqui, ó. Vai aumentar um pouco a capacidade volumétrica da caçamba? Vai. Mas pelo menos vai facilitar para você executar os seus serviços aí no dia a dia, tá bom? Deixando a máquina mais eficiente. Porque assim, pessoal, tudo que eu falo aqui, seja neste vídeo, seja nos outros vídeos sobre retroescavadeira, eu sempre toco nos assuntos e apresento alguns pontos aí de atenção, sempre baseado na eficiência. Né? Não é que eu esteja diminuindo este ou aquele equipamento, né? Desdenhando deste ou daquele fabricante. Não é isso. É sempre em relação à eficiência. Vocês viram que com uma máquina que tem este formato aqui, você consegue fazer o trabalho mais rápido e mais fácil. Com essa aqui você vai ter um pouco mais de dificuldade. Porém, não é impossível de trabalhar. Dá para fazer. Você vai lá, não dá para pegar uma bola de sujeira grande, você vai lá e espalha, pega de pouco, né? Pega um pouquinho de cada vez que você vai conseguir fazer também. Ah, uma estiva dessa aqui não dá para carregar a caçamba dianteira. Pega um cabo de aço bem bom, coloca a máquina em cima do barranco e carrega com a lança. Dá para fazer, dá para fazer. Mas o que eu me refiro é a questão de eficiência. Se você tem uma máquina com formato melhor, você vai acabar fazendo o serviço aí de forma mais fácil, mais rápida e mais segura, tá bom? É sempre isso que eu me refiro nos meus vídeos. E você pode discordar do que eu estou falando. Se você não concorda com o que eu estou falando, comenta nos comentários aí. Faz um comentário, eu tenho uma máquina tal e eu consigo fazer tudo isso que você falou de forma fácil. Inclusive vou fazer um vídeo para você ver. Pô, cara, eu vou te agradecer, porque daí eu vou aprender alguma coisa que eu não sei, né? Porque pelo o tempo que eu trabalhei com essas máquinas, com esses formatos aqui, essa foi a impressão que eu tive. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu não tenha aprendido totalmente a trabalhar com ela. Então se você consegue fazer, faça um vídeo pra gente aí,
Pode marcar nos comentários que a galera que assistir o meu vídeo vai assistir o teu também. Mostrando você carregando uma estiva, você carregando um tubo desse grande aqui, carregando sujeira com essa caçambinha aqui. Se você consegue, faça pra gente aí que nós vamos te agradecer. Beleza, gente? Então, sem mais delongas aqui, mostrei algumas coisas. Tem outros assuntos também, mas o vídeo vai ficar gigante, então eu vou parando por aqui. Vou fazer outros vídeos outra hora de outros aspectos. Quando eu tiver a oportunidade de mexer com as máquinas reais também, eu vou fazer para comprovar o que eu estou mostrando aqui. Mas vocês viram que o experimento aqui foi bem legal, né? Deu trabalho, merece um joinha, merece uma curtida aí, né? Um compartilhamento, porque deu trabalho para fazer as caçambinhas, aqui eu fiz os tubinhos aqui, tudo para mostrar para vocês a experiência que eu já tive e o que fazer para melhorar, tá bom, gente? Muito obrigado por assistirem, até o próximo vídeo então, ativa o sininho aí para não perder nenhum, vai sair coisa boa pela frente aí, tá bom? Abraço, tchau, tchau, valeu!